Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, para trazer sempre para você a mensagem do Senhor, para abençoar não só o seu dia, mas a sua vida, para que você leve também aquilo que você ouvir para outras pessoas, para que você abençoe os seus amigos no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, vizinhos, familiares, para que todas as pessoas por quem você passar e você reportar aquilo que você ouvir aqui, você também seja um instrumento de bênção na vida de muitas outras pessoas. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no Novo Testamento, no livro de Lucas. Para quem não conhece a Bíblia, o Novo Testamento, a segunda parte, se encaminhando para o final da Bíblia. O livro de Lucas, capítulo 5, nos traz uma história que, assim como toda a palavra de Deus, tem muito a nos ensinar e eu quero compartilhar com vocês. Então eu vou ler o texto e no final da leitura nós vamos fazer umas observações. Então vamos lá, livro de Lucas, capítulo 5, está escrito assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa passagem, esse texto é muito conhecido e é bem conhecido como a pesca maravilhosa. Como o texto nos mostra, Jesus, no começo dessa história, desse relato do livro de Lucas, Jesus ele estava ali prestes a começar um ensinamento. Um de seus ensinamentos valiosos. E a multidão, o texto vai dizer que era uma multidão, o comprimia, o apertava, porque eles tinham sede de escutar ali a palavra de Deus. Jesus, vendo aquela situação, ele vai tomar ali a sua escolha, ele vai escolher o barco de Simão, também chamado Pedro, para dali de dentro do barco ele poder ensinar a multidão. E ele vai pedir ao Pedro que afastasse um pouco o barco ali da praia, e dali, daquele barco de Pedro sentado, Jesus se colocou a ensinar aquela multidão. Era muita gente que estava ali sedenta para ouvir a palavra de Deus por intermédio de Jesus. Gente, o primeiro ponto que eu quero aqui trazer uma observação que Deus colocou no meu coração. Jesus estava ali para cumprir a missão dele, a tarefa
dele. Jesus, enquanto homem, ser humano, estava numa situação difícil, porque a multidão estava ali comprimindo, apertando Jesus, de modo que ele não tinha nem mesmo toda aquela flexibilidade de poder gesticular, de poder ter ali uma certa, entre aspas, tranquilidade para poder pregar. Jesus, enquanto homem carnal, que também era, ele poderia enxergar naquele momento uma dificuldade em pregar que pudesse fazê-lo com que ele fosse para um lugar mais tranquilo para poder pregar. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós, seres humanos, sem exceção, nos deixamos levar pelas dificuldades daquela situação, daquele momento, um momento transitório como todos os outros. Aquele momento para justificar não fazer aquilo que nós devemos fazer. Ah, tá chovendo muito, eu não vou lá fora pagar a conta que vence hoje. Ah, mas sabe o que é? É que eu tô muito cansado. Eu não vou fazer essa faxina que eu já tô enrolando uma semana para fazer. E até coisas mais sérias e mais importantes, como a própria palavra de Deus. Ah, mas é porque nesse lugar aqui tá muito barulho, as pessoas não vão me ouvir, eu vou pregar em outro lugar. E Deus colocou no teu coração que era ali que você deveria pregar. Esses são apenas alguns exemplos bem simples, mas eu poderia relatar muitos outros, de quando muitas vezes nós usamos como um pretexto a situação que estamos para não fazer aquilo que precisamos fazer. Jesus, enquanto ser humano, ele poderia muito bem se deixar levar também e não, aqui não dá, não tem condições de pregar, muita gente estão me apertando, não vão me ouvir. Mas Jesus, enquanto Deus, não apenas ser humano e não apenas Deus, mas dois em um, Jesus ele vai ali arrumar um jeito de fazer aquilo que ele deve fazer. Jesus ele vai primeiro resolver aquela questão que poderia ser sim algo que poderia atrapalhá-lo, algo que poderia ali ser para ele ali uma pedra de tropeço. Jesus primeiro ele vai arrumar aquela situação para aí sim cumprir a missão dele, porque era uma missão dele. Passou a ser de todos nós, mas ali naquele momento era uma missão dele, a pregação, o ministério dele, o ensino da palavra de Deus, o ensino correto da palavra de Deus. Então Jesus ele nos mostra a importância de nós não usarmos como um pretexto aquela situação que no momento pode estar meio desfavorável, meio incômoda, meio embaraçosa, para justificar não fazer aquilo que nós devemos fazer. Jesus ele resolveu o problema. Tinha muita gente, estavam apertando, comprimindo. Jesus ele entra no barco, afasta um pouco o barco, aí ele senta e ele começa a fazer o que ele devia fazer. Então, o primeiro ensinamento que nós temos nesse texto, não devemos usar como um pretexto, como uma desculpa, a situação em que nós estarmos, por mais que esteja desconfortável, por mais que esteja uma situação apertada, não podemos usar como desculpa para não cumprir aquilo que é a nossa missão, o nosso dever, principalmente naquilo que se refere à palavra de Deus. Nós precisamos fazer como Jesus, resolver aquilo que está nos incapacitando. O que tem te incapacitado de cumprir aquilo que Deus te determinou fazer? É o tempo? Você tem muitas tarefas? Então você precisa entender que a palavra de Deus, o reino de Deus é prioridade.
Você precisa arrumar um jeito de organizar a sua rotina para que aquilo que Deus colocou no teu coração não fique por último, no final da noite, quando você já está caindo de sono. Então você precisa organizar a sua rotina. O que tem sido aquela situação que tem, assim como aquela multidão, tem te apertado, tem te comprimido ao ponto de gerar uma dificuldade para você obedecer a missão que Deus te deu? É o que? A questão financeira? Deus colocou no teu coração que você deve ir em determinados lugares, que você deve desenvolver determinadas ações para abençoar a vida de outras pessoas, mas está te faltando recurso financeiro? Então você precisa usar aquilo que Deus já tem te dado para você multiplicar, ainda que seja para você arrumar um bico, que nós chamamos, né? Um trabalho autônomo, nos seus horários vagos, ou de repente você de alguma maneira tentar esticar aquele recurso que Deus já está te dando. De alguma maneira você precisa pedir a Deus orientação. Se Deus colocou no teu coração que você deve de tempos em tempos ir em determinados lugares para poder levar a palavra dele, e você entende que você vai precisar de passagem, de transporte ou até mesmo combustível, se Deus colocou no teu coração que você precisa fazer alguma ação para abençoar a vida de pessoas, seja com comida, seja com o que for, você vai precisar também daquele material. Então aquilo que Deus colocou no teu coração, assim como Jesus tinha a missão de pregar, e ele estava com dificuldade por causa da multidão, ele deu um jeito, ele conseguiu arrumar. Ele arrumou a situação e aí ele se colocou a ensinar. Então você precisa também enxergar a situação que você está, identificar qual tem sido a multidão que tem te apertado e tem te atrapalhado na hora de pregar, na hora de fazer a vontade de Deus. Você primeiro precisa resolver aquela situação, para você conseguir desempenhar aquilo que Deus te deu com excelência. Esse é outro ponto importante para a gente observar também. Quando nós vamos fazer algo para Deus, nós precisamos fazer buscando a máxima excelência. Sabemos que o Senhor nos aperfeiçoa, sabemos que quem faz a maior parte é o Senhor, a melhor parte é o Senhor, mas aquilo que é a nossa parte, devemos buscar ao máximo aquilo que tiver ao nosso alcance, fazer com excelência, porque é para Ele, é para representar a palavra dele. Então, primeiro, buscamos arrumar aquela situação que talvez esteja nos dificultando a atender aquilo que o Senhor nos deu como missão. Jesus resolveu o problema, a multidão lhe apertando, Pedro afasta um pouco o barco, Jesus senta, começa a ensinar. Outro ponto, o texto vai dizer que Jesus concluiu aquilo que ele tinha se proposto a fazer. Agora nós vamos ver no versículo 4, Jesus acabou de falar com a multidão, agora Jesus ele vai dar início a uma outra etapa. Jesus ensina a multidão, agora ele vira para Pedro no versículo 4 e vai falar: faze-te ao largo, vai mais para dentro do lago, lança as tuas redes para pescar. Jesus dá uma ordem para Pedro: leva o barco mais a fundo, faça-te mais a largo, ganhe mais, como se eles estivessem num mar, ganhe mar adentro, vai a largo, vai mais a fundo, vai adiante, lança as tuas redes para pescar. A palavra de Deus nos ensina que a palavra tem poder. Na nossa boca está poder para morte e vida. Jesus deu uma ordem, ele verbalizou: lance as tuas redes para pescar. Muitas vezes nós lançamos as nossas redes,
mas nós não temos nem a ideia do para quê. Às vezes nós nos colocamos a estudar uma matéria, entrar num cursinho e não temos visão. Para que nós queremos aquilo? É para ter mais um conhecimento, o que também é legítimo, é para prestar uma prova, um concurso, preparar para uma faculdade, um vestibular, para aperfeiçoar o trabalho que já fazemos, para mudar a nossa área, começar a trabalhar em algo novo. Para que estamos fazendo aquilo? Às vezes, nós, na nossa vida, lançamos muitas redes e nem sabemos para quê. E aí, quando puxamos a nossa rede de volta, não vem nada e ficamos frustrados, porque nós não tivemos visão, nós não tivemos também palavra, nós não tivemos intenção. Quando nós fazemos algo sem a intencionalidade, sem você ter intenção de algo, você não vai colher absolutamente nada de volta. Você vai se frustrar, perder tempo, dinheiro, recurso, oportunidade, expectativa, para nada. Jesus, ele não dá uma ordem vazia para Pedro. Pedro, lança a rede. Lançar para quê? Pedro já tinha trabalhado a noite toda. Jesus dá uma ordem específica com intenção. É outro ponto que Deus nos chama agora para raciocinar. Lance as tuas redes com intenção. Tudo que você for fazer. Decidiu fazer uma obra onde você mora? Qual é a intenção disso? Decidiu mudar o ramo da tua profissão? Vai agora trabalhar com outra coisa? Com que intenção? Você decidiu agora começar um curso, começar uma faculdade, trocar a faculdade, trancar uma, iniciar outra. Qual é a tua intenção em fazer essas coisas? Se você não sabe para o que você está fazendo, você não vai fazer certo. Se você não sabe para que você está lançando a rede, você não vai colher nada. Jesus ali nos mostra a importância de termos intenção. Gente, eu vou confessar para vocês, eu passei anos da minha vida sem entender, sem saber a importância da intencionalidade, fazendo muitas vezes coisas à toa, em vão, muito sacrifício, muito esforço para nada. Sabe aquela pessoa que se esforça, trabalha, se agita, se movimenta e não produz? Em contrapartida, aquela que não se agita muito. Para falar a verdade, ela nem tem muitos movimentos, mas os poucos movimentos são certeiros. É como num tabuleiro ali de dama. Os poucos movimentos são certeiros e ela produz muito. Na nossa vida, deve ser assim. Não é aquele que se movimenta demais que talvez vá produzir os melhores frutos. É aquele que se movimenta do jeito certo, tendo intenção. Talvez um dos pontos altos desse texto seja isso. Gente, e eu preciso confessar algo de novo. Eu sempre falo aqui no canal e no culto doméstico na minha casa, eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é uma palavra extraordinária. Você lê um texto hoje, esse texto vai te falar algo. Daqui a um mês você lê o mesmo texto, ele vai te falar mais uma coisa. Daqui a um ano você lê o mesmo texto, você vai aprender algo novo. É o mesmo texto, porque a palavra de Deus não muda. Mas tem a capacidade de, cada vez que você abrir naquele texto, você vai aprender algo novo.
Ontem, na minha casa, no nosso culto, nós pregamos a respeito dessa palavra. E ontem Deus ainda não tinha me revelado a respeito da intencionalidade. Ontem nós focamos em outra coisa. Hoje, quando Deus colocou no meu coração que eu deveria tratar esse assunto aqui no canal também, eu não tinha ideia de que Deus iria me trazer algo tão valioso como a necessidade da intencionalidade. E olha como o Senhor abençoa. Como eu sempre falo também, antes da pregação abençoar o ouvinte, a pregação abençoa o pregador. Antes de vocês serem abençoados com a pregação, aquele que está pregando é abençoado. E eu não tinha ideia que Deus iria falar e tratar conosco agora a respeito da intenção. Louvado seja Deus que nos surpreende a cada momento. O mesmo texto nos traz sempre algo novo. Gente, a palavra de Deus é vivíssima. Ela conversa conosco de uma maneira extraordinária. Qual é a nossa intenção naquilo que estamos fazendo? Às vezes a gente só lança a rede e fica sentado de maneira inocente, achando que vai colher muito. Quando a gente puxa de volta a rede e não vem nada, a gente fica frustrado. Mas o mais importante, gente, de lançar a rede, não é a hora que você arrasta ela de volta. É a hora que você lança. O mais importante, se você não lançou com intenção, se você não lançou tendo um propósito, você não vai trazer de volta absolutamente nada. Nada, 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 nada. Não vai. E na vida a gente não pode contar com a sorte. Eu fiz tal coisa sem intenção, mas eu tô com esperança de que eu vou ter sorte. A gente não pode contar com a sorte na nossa vida. Não pode contar com a sorte. A gente tem que ter intenção. Então, mais um ponto do texto que nós aprendemos muito. Precisamos lançar as nossas redes com intenção, sabendo para o que estamos lançando e o que queremos apanhar de volta. Jesus teve a intenção: lança as tuas redes para pescar. Jesus ali já deu um comando de voz. Aqui no versículo 5, o Simão, como um ser humano, acredito que como boa parte de nós, talvez todos nós, ele vai falar para Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob, ou seja, abaixo, por debaixo, sob a tua palavra lançarei as redes. Simão aqui está dando testemunho de fé e olha que ele ainda nem era discípulo de Jesus. Simão vai falar: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Nós não pegamos absolutamente nada. Mas porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar as redes novamente. Mas dessa vez é como se Simão estivesse dizendo, não pela minha experiência como pescador, não pela minha inteligência, não pela minha força. Dessa vez eu vou lançar as redes por causa da tua palavra. Outro ponto do texto, gente, que a gente tem que aprender e compreender. Existem coisas na vida que nós já tentamos 3, 4, 5 vezes e não conseguimos. Mas talvez nós tenhamos tentado baseados na nossa força, na nossa experiência, no nosso jeito, no nosso tempo. Mas quando Deus nos falar, lança a tua rede de novo, faz aquela prova de novo,
Faz aquele concurso de novo. Tenta aquilo de novo. Tenta aquela obra que está parada de novo. Tenta aquela carteira de motorista de novo. Tenta engravidar de novo. Eu digo para você, tente de novo. Tente de novo. Senhor, mas eu já tentei, mas tenta de novo. Se for Deus que estiver te falando, tenta de novo. Tenta de novo. Lembra daquele texto que está lá, eu não me lembro agora se é 1º ou 2º Reis, quando o profeta está lá orando, ele manda o moço dele para ver se está vindo a chuva, a nuvem. Ele vai, primeiro não tem, vai, não tem, aí ele volta, aí quando ele começa a ver a nuvem, ele fala que é do tamanho da mão de um homem. Pequena uma nuvem. Mas aí eles continuam, perseveram, quando vem finalmente a chuva grande. Se Deus falar para você, faça de novo, faça. Ainda que você diga como Simão, Senhor, eu já tentei e não consegui, mas pela tua palavra eu vou fazer de novo. Eu vou tentar de novo. Eu vou lançar de novo as minhas redes. Porque é Deus que está falando. Jesus sabia que eles tinham passado a noite pescando? É óbvio que sabia. É óbvio que sabia. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada? É óbvio que Jesus sabia. Jesus sabia. Eles estavam lavando as redes para guardar. Provavelmente com a cara entristecida. O peixe não era apenas a alimentação, era a fonte de renda. Eles vendiam e lucravam com isso. Naquele dia ficaram sem comida e sem a renda daquele dia. Jesus sabia disso? É óbvio que sabia. Jesus acabou de pregar, acabou de ensinar e agora Jesus foi resolver o problema de Pedro. Antes de nós irmos para o momento de que Pedro vai lançar as redes, outro ponto aqui que Deus nos chama a atenção para que nós possamos compreender. Você percebeu que Jesus, primeiro, ele usa o barco do Pedro para ensinar a multidão. E só depois que ele termina de ensinar a multidão é que ele vai resolver o problema de Pedro. Primeiro, Jesus matou a fome espiritual daquele povo. O povo estava apertando Jesus porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles precisavam. Eles tinham fome, eles tinham sede da palavra de Deus. Depois que Jesus matou a fome espiritual do povo, agora Jesus foi resolver o problema da fome física do Pedro e de seus companheiros. Porque o peixe, como eu acabei de dizer, não era só para comer, mas era também para revender e eles terem sustento, e eles terem sua renda. O mais importante para Deus é alimentar a nossa alma. Sempre será essa a ordem. O mais importante para Deus primeiro é alimentar a nossa alma e depois alimentar o nosso corpo. E outra coisa que nós aprendemos, quando Deus decide entrar na vida de alguém, o Senhor quer participar da vida de todos, mas sabemos que Jesus entra naquela vida, naquela casa em que Ele bate na porta, a pessoa ouve e abre a porta. Aí Ele entra. Mas quando Jesus ele entra na vida de alguém, aqui nós estamos falando simbolicamente, entra no barco de Pedro, muitas vezes, primeiro ele usa a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas e depois ele abençoa a nossa vida. Jesus já tinha ali
olhando para Pedro, aquele que ele iria também chamar para ser o seu discípulo. E como discípulo de Jesus, nós também compreendemos que muitas vezes a nossa bênção virá depois que o Senhor nos usar para abençoar outras pessoas. Isso me lembra também de quando Jesus multiplica os pães e os peixes. No final, restam 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. 12 cestos. A quantidade de discípulos que Jesus tinha. Eles Gente, desculpa. Tomei um susto agora. A porta abrindo. É o meu gato tentando. Que susto. Desculpa. É o meu gato tentando abrir a porta. Desculpa, vamos concentrar aqui. Vamos nos concentrar aqui agora. Jesus, ele faz com que sobre ali 12 cestos. Cada cesto... Gente, desculpa, me desconcentrei agora. Ai, meu pai. Vamos lá. Ele faz com que sobre 12 cestos com pedaços de comida. Lembrando lá do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E para quem pensa que os discípulos ficaram só ali trabalhando, distribuindo comida para o povo, não. Tinham ali 12 cestos, a quantidade de cada um deles. Isso nos mostra que, por mais que às vezes o Senhor deixe o nosso milagre por último, primeiro Ele nos use para abençoar outras pessoas, aquilo que o Senhor tem para nós é grande. Aquilo que o Senhor tem para os seus discípulos é grande. Vamos ver isso também no final desse texto da pesca. Então, voltando aqui, depois de Pedro obedecer a ordem de Jesus e lançar a rede novamente, no versículo 5, versículo 6 vai nos dizer que fazendo isso o quê? Obedecendo a Jesus. Eles apanharam grande quantidade de peixes e as redes, elas se rompiam. Isso nunca tinha acontecido com eles antes. Então, fizeram sinal para que os companheiros do outro barco viessem ajudá-los. E eles encheram ambos os barcos, a ponto de que quase o barco ia a pique. Era tanto peixe nos barcos que os barcos quase viraram. Vendo isso, Simão, ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Simão ficou tão impressionado e ele ao mesmo tempo ficou com tanto medo e com toda certeza ele ficou também com tanta vergonha que ele falou: Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador, não sou digno do Senhor estar aqui comigo, perto de mim. Toda a vista da pesca que fizeram, eles todos ficaram apoderados de admiração. Todos os companheiros, inclusive Tiago e João, que eram seus sócios. Mas Jesus vai falar para Simão: não tenha medo. A partir de agora você será pescador de homens. Imagina um pescador simples como Pedro. Todos eles eram simples, acostumados a pescar peixe. Escutar do mestre que agora seria um pescador de homens. Nunca tinham ouvido essa expressão, pescador de homens.
E o texto termina dizendo que, arrastando eles os barcos até a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles passaram a noite inteira buscando peixe. Não conseguiram. Agora Jesus faz a maior pesca da vida deles. Eles deixaram tudo na praia. Seguiram Jesus. Deixaram peixe, deixaram rede, deixaram barco, deixaram profissão, deixaram trabalho, deixaram expectativas, deixaram projetos, deixaram sonhos para seguir a Jesus. E se você quer saber se valeu a pena, vai lá no livro de Atos, uma pregação de Pedro. Milhares de pessoas se converteram. Não um, não uma duas, não três. Milhares de pessoas se converteram. Uma pessoa salva, uma vida convertida é o suficiente para ter grande festa no céu. Uma vida. Imagina milhares. Se você quer saber se valeu a pena, vai lá no livro de Atos, nas cartas de Pedro, para você ver quem Pedro se tornou. Um pescador de homens, assim como Jesus disse. Muitas pessoas acabam cometendo a injustiça de só lembrar de Pedro no momento em que ele negou que conhecia Jesus, quando Jesus foi preso por 3 vezes, como Jesus já tinha falado, que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro negaria que o conhecia. Pedro se arrependeu amargamente disso. Pedro, a partir daquele episódio, não vai ser mais o mesmo homem. Aquele arrependimento vai transformá-lo, a ponto de Pedro não ter mais medo de morrer por causa do amor a Jesus e a palavra de Deus. Todos nós, em algum momento, negamos Jesus, mesmo depois da conversão. Às vezes você na sua faculdade não quer se sentir constrangido porque você é o único cristão. Aí você não fala que você é cristão. Você está escondendo. É uma maneira de negar Jesus. Na sua escola, no seu grupo de amizade, na sua empresa, você esconde que é cristão, você esconde a sua Bíblia. Quando te perguntam o que você fez no domingo, o que você fez na quarta, o que você fez durante a semana, você não fala que você foi ao culto na igreja. Você fala tudo o que você fez, menos do culto da igreja. Você está escondendo Jesus da sua vida. Isso também é uma forma de negar Jesus. Isso também é uma forma de negar Jesus. Escondê-lo da sua vida, dos seus conhecidos. Muitas vezes fazemos coisas iguais a Pedro e não percebemos. Mas Pedro se transformou aquilo que Jesus profetizou, pescador de homens, porque naquela palavra de Jesus também tinha intencionalidade. Jesus falou aquela palavra com intenção. A partir de agora você será pescador de homens. E de fato foi. Porque com a palavra de Deus na boca de Pedro, aquilo servia como um anzol, como uma isca. Com a palavra de Deus, Pedro ia pescando homens. E ele levou muitos até Jesus. Gente, muitas coisas nós aprendemos com essa passagem. E muitas outras iremos aprender quando novamente voltarmos a estudar essa palavra. Como eu já disse, o mesmo texto da Bíblia tem a capacidade de nos ensinar coisas diferentes à medida em que nós vamos nos aprofundando nesse texto. Gente, a palavra de Deus é uma palavra viva. Ela pulsa. A palavra de Deus
é uma palavra que fala conosco, ela conversa conosco e ela nos revela muitas coisas. Leia novamente essa passagem do livro de Lucas, capítulo 5. Leia novamente. Peça que Deus te ajude a compreender e interpretar a palavra. Pegue um papel e caneta, vai anotando aquilo que o Senhor te falar. As coisas que você aprende com esse texto. Nós aprendemos que quando Deus nos dá uma missão e nós encontramos dificuldade para realizar, precisamos resolver essas dificuldades para a gente poder cumprir a palavra de Deus e não usar como um pretexto para não cumprir. Jesus arrumou um jeito de pregar e ele pregou e ele ensinou e ele concluiu aquilo que ele começou. Ele resolveu o problema da multidão e ele fez o que ele tinha que fazer com excelência. Nós aprendemos também que muitas vezes o Senhor vai usar a nossa vida, primeiro para abençoar a vida dos outros e depois Ele vai se virar para nós para nos abençoar. Mas aquilo que o Senhor tem para nós, para aqueles que se deixam ser usados por Deus, para aqueles que permitem que o Senhor entre no seu barco para abençoar a vida de outras pessoas, aquilo é grande. Porque o povo recebeu a bênção, eles escutaram a palavra, viraram as costas e foram embora, abençoados porque receberam a palavra. Mas Pedro também escutou a palavra porque ele estava lá, então ele também foi abençoado pela pregação. Ele foi abençoado com a honra de ter Jesus no seu barco. Ele foi abençoado com a pesca maravilhosa. E ele foi abençoado porque a partir de agora ele se tornou um pescador de homens e Jesus mudou não apenas o dia dele, mas a vida dele para sempre. Quem foi mais abençoado? A multidão ou Pedro que ficou por último? Então, vale a pena ser deixado por último quando Deus usa a nossa vida para abençoar outras pessoas. Porque quando Ele se virar para nos abençoar, a nossa bênção vai ser muito maior. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto também, o Senhor primeiro se interessa em alimentar a fome espiritual do ser humano, depois alimentar as nossas necessidades físicas. Outra coisa que aprendemos com esse texto também, ainda que você tenha feito 7, 8, 9 vezes, se Jesus mandar você fazer a 10ª, faça. Porque se nas 9 vezes anteriores deu errado, se Jesus mandou você fazer de novo, dessa vez vai dar certo. E sob a palavra dele, lance tuas redes. Outra coisa que aprendemos com esse texto também, tenha intencionalidade em tudo que você fizer. Não faça por fazer. Não jogue a rede por jogar. Não faça simplesmente por fazer contando com a sorte. Tenha intenção e a intenção verbalizada também. Jesus falou, jogue suas redes para pescar e ele pescou. Tenha intenção na tua boca, tenha intenção na tua ação, naquilo que você faz, naquilo que você fala, há poder. Se você tiver intenção, você vai receber aquilo de volta. Outra coisa que também aprendemos com esse texto, aprendemos muitas coisas com esse texto, as bênçãos que o Senhor traz para a nossa vida, que superabundam ao ponto de nós nem termos capacidade de recebê-la sozinho, é para compartilhar. Chame também outras pessoas, não apenas para te ajudar a carregar as bênçãos, mas para dividir aquilo que Deus deixa transbordar na sua vida, que você também saiba repartir com outras pessoas. Outra coisa que aprendemos com esse texto também, devemos pedir a Deus sabedoria para administrar as bênçãos que Ele nos dá. Porque quando o Senhor quer abençoar a nossa vida de maneira abundante, precisamos saber administrar, para que a gente não venha deixar com que aquilo se perca, com que aquilo venha a ser desperdiçado na nossa vida. Outra coisa que aprendemos com esse texto também, e aqui eu vou finalizar, mas eu poderia ficar horas falando de tantas coisas que aprendemos com esse texto, mas aqui eu vou finalizar.
por maior que seja a bênção que Deus nos traga, por maior que seja a bênção material que Ele traga para a nossa vida, por mais que seja importante para a nossa vida, para o nosso sustento, para a nossa família, por mais que seja legítima a bênção que Deus traga para a nossa vida material, nada se compara com a bênção espiritual que o Senhor tem, quando Ele tem um chamado para nós, quando Ele quer nos transformar em isca para pescar seres humanos, quando Ele quer nos transformar em anzóis para atrair pessoas até Ele. Nós devemos deixar tudo, porque aquilo que nós vamos conseguir, aquilo que nós vamos alcançar seguindo a Jesus, é incomparavelmente, indiscutivelmente superior àquilo que estamos deixando. Deixamos uma rede, deixamos alguns peixes, deixamos um barco, uma profissão, um sonho, um projeto, deixamos aquele momento, mas nós alcançamos algo extraordinário. Nós alcançamos a honra e o privilégio de nós sermos instrumento na mão de Deus para mudar vidas, mudar histórias, mudar desígnios, mudar corações, mudar mentes, mudar nações, mudar o mundo, mudar a nós mesmos, mudar a nossa vida. E o Senhor tem infinitamente mais para nos abençoar, para nos dar, do que aquele pouco que nós deixamos. Porque quando nós caminhamos com Jesus, nós nos damos conta, aquilo que nós abrimos mão por causa dele não é nada comparado ao que o Senhor traz para a nossa vida. Então esse texto de Lucas 5 é um texto, assim como toda a palavra de Deus, extremamente rico. Aprendemos muita coisa com esse texto. Eu espero realmente que você compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas serão extraordinariamente abençoadas se você apenas compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por você ficar até aqui. Se Deus permitir, até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a sua vida. E que você guarde tudo que você aprendeu hoje nesse vídeo no teu coração. Mas não apenas guarde com você. Compartilhe com outras pessoas também. Que Deus te abençoe e até mais.